dia, boa tarde. Estamos aqui hoje em Bolonha, na Itália. E vamos lá na Praça Maggiore conhecer um pouco aqui da cidade, mostrar um pouco aqui da cidade para vocês. Vamos lá. Aqui na Itália existem regiões, várias regiões. O que unificava era a língua, né? O italiano. Então, a região do Lácio, que é onde tem Roma, a região da Toscana, onde tem Florença, onde tem Pisa, região do Piemonte, região da Lombardia, região do Vêneto, que é onde tem Veneza, e aqui Bolonha fica na região que chama Emília-Romagna, que tem Bolonha, Piacenza, Parma, Modena, Maranello. Então, Bolonha é a principal cidade dessa região. E aqui nós estamos na Piazza Maggiore, na Praça Maior, a praça mais importante aqui da cidade. Ali tem um monumento de Netuno, que está em reforma. Aqui era o Palácio Papal e aqui é a Catedral, a Igreja de São Petrônio, que não é a Catedral de Bolonha, a Igreja de São Petrônio, que é muito interessante. Eu vou ver se eu consigo entrar, porque é uma das únicas igrejas que tem o quadro, um dos quadros Maomé sendo no inferno. Então essa igreja é muito vigiada porque corre muitos riscos de haver atentados por conta que a religião islâmica proíbe que você possa mostrar qualquer imagem do profeta, né? Estamos dentro aqui da igreja de São Petrônio, e uma das primeiras coisas que chama a atenção é esse meridiano que tem aqui embaixo. É o meridiano que indica o solstício de inverno aqui na região da Emília-Romagna. Foi feito pelo Papa. Aí vocês veem que nesse meridiano também tinha os meses e os dias do ano. Então era como uma espécie de calendário. Um meridiano que, à medida que o sol vinha, passava. E aqui é a Basílica de São Petrônio. E a região do altar. E aqui é famoso pela aquela obra em que aparece o profeta Maomé. Atrás, ó, tem aquele quadro que eu falei em que aparece o profeta Maomé. Na parte de cima nós temos uma espécie de conclave, assim, os papas reunidos, os santos, e embaixo é o inferno, e ele tá, o Maomé aparece no inferno. Estamos aqui, ó, na capela, na parte onde tem aí em cima é o céu, ou os santos, Deus, e embaixo o inferno. Tem um demônio comendo um homem ali e Maomé tá ali, aparece. E vocês veem que aqui no inferno tem reis, tem um bocado de gente, e inclusive o profeta. Ali mais uma vez o quadro. E aí nós estamos na Catedral de Bolonha, Catedral de São Pietro. Aqui, ó. Esculturas de barro.
E aqui em Bolonha, na Catedral de São Pietro, tem uma réplica do Santo Sudário, do Sudário. O original supostamente está em Turim. E aqui o de Bolonha é uma réplica que está em exposição. E aqui nós estamos num túnel debaixo da catedral. Esse túnel ligava a catedral ao seminário e também foi utilizado por Napoleão Bonaparte. Na catedral nós temos o Museu da Catedral, onde tem as roupas dos papas, alguns artefatos que eles utilizaram dos papas que moraram aqui, em Bolonha. Cresca e fruttifichi in tutta la loro vita, preghiamo. E del lavoro del mondo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterno del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato. Esse aqui é um monumento em homenagem aos soldados aqui da Itália que morreram na Segunda Guerra Mundial, né? A Itália, só para lembrar, ela participou do eixo, né? Era a Itália, comandada pelo Mussolini, Alemanha e Japão. Uma história interessante é por que aqui em Bolonha foi a primeira universidade, né? Então foi por conta da Igreja Católica. Naquela época estavam começando a haver as ideias protestantes, principalmente no norte da Europa, na Alemanha, na região que hoje é a Alemanha. Aqui, na região de Bolonha, Emília-Romana, era a região dos territórios papais, eram terras da Igreja Católica que a Igreja Católica controlava. Então, os filhos dos nobres naquela época, eles não iam para escolas, não iam para universidades, eles tinham tutores. E esses tutores iam na casa dessas pessoas nobres. Só que esses tutores estavam começando a ter ideias diferentes daquelas ideias apregoadas pela Igreja Católica. E então o Papa resolveu colocar todos esses tutores num local onde ele pudesse controlar o que esses tutores falavam. Então ele doou esse terreno que fica próximo ao Castelo Papal, e nesse terreno foi feita a primeira universidade. Então todos os professores, todos esses tutores vinham aqui, e aqui o Papa podia, ou a Igreja Católica podia controlar mais ou menos o que era ensinado naquela época. Mas também por isso houve um avanço científico muito importante, principalmente na área da medicina com a Universidade de Bolonha. E essa aqui é uma das salas da biblioteca da Universidade de Bolonha. Você vê que tem livros de geologia, paleontologia, então livros muito antigos e muito históricos e muito importantes. Aqui, Bartolomeu, que era médico e cirurgião. Médico e cirurgião. Então, bem interessante. Se algum dia vocês vierem para Bolonha,
e vocês se interessarem pelo tema da história, da medicina, é interessante visitar aqui a Universidade de Bolonha. Muito legal. Mais uma vez aqui o pátio dessa área aqui da Universidade de Bolonha, que foi um palácio que a Igreja Católica, o Papa, doou para que fosse criada a primeira universidade do Ocidente. Aqui em Bolonha, uma coisa legal também, aqui é até o nome do aeroporto da cidade, é a cidade natal do Guillermo Marconi. Guillermo Marconi foi a pessoa que supostamente inventou o rádio. E aqui em Bolonha tem um arco legal, estamos entrando aqui, que quando você fala de um lado, escuta do outro, por conta da acústica. Então vamos ver aqui esse arco. Ó, aqui, ó. A pessoa fala ali daquele lado e aí vai escutar aqui desse outro lado, como se fosse um telefone sem fio. Aí por isso, esses arcos são conhecidos como os arcos de Marconi. Justamente porque é como se fosse um rádio, você transmite, né? E hoje, como é o dia da unificação da Itália, tem festas em muitas cidades. Tá tudo aqui, ó. Dançando aqui, ó, de novo. Aqui atrás a Basílica de São Petrônio. E ali a região do Castelo. Aí o locutor fala a destra, que é a direita, e todo mundo vai para a direita. A sinistra, que é a esquerda, e todo mundo vai para a esquerda. Bem legal. E aqui, como eu falei antes, é o castelo, era o Palácio do Papa. O Papa, antes do Vaticano, ele viveu algum tempo na França, na região do sul da França, e viveu também por algum tempo aqui em Bolonha, que era uma espécie da capital dos territórios papais. Essa região, Emília-Romana, ela era parte dos territórios papais, terras que pertenciam à Igreja Católica. Então, antes do Vaticano, o Papa ele morava aqui em Bolonha e usava a igreja de São Petrônio, a Basílica de São Petrônio, como sua igreja pessoal, particular. Então houve muitos papas aqui na região, que moraram aqui na região de Bolonha. Então aqui nós estamos dentro do que era antes uma parte do castelo papal, do castelo dos papas. Então, bem interessante aqui. Uma das coisas que chama bem a atenção também, a região da Emília-Romana não tem tantas pedras, tanto mármore, que é da região de Carrara, que fica na região da Toscana. Então você vem em Florença, você tem muito mármore, muitas pedras, muita coisa. Aqui em Bolonha não, por isso que era conhecida a Cidade Vermelha, porque aqui não havia muitas pedras, então as pessoas tinham que acabar construindo as coisas com argila. Então, Bolonha, conhecida como a Cidade Vermelha, e a Cidade dos Pórticos. Depois a gente vai passar na região desses pórticos. A região da Emília-Romana, ela tem muita ligação com o Brasil, né? Muitas coisas aconteceram aqui que envolveram brasileiros. Uma das coisas mais importantes foram as batalhas que a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, travou durante a Segunda Guerra Mundial, né? Monte Castelo, Montese, que são regiões que ficam próximas aqui a Bolonha. E a outra é na morte de Ayrton Senna, em 94, ele foi trazido aqui para o Hospital Maggiore de Bolonha, que era o hospital mais próximo ao Grande Prêmio de San Marino, que foi onde o Senna veio a falecer. E aqui são as torres da cidade de Bolonha. Você vê? Eram torres de observação. Eles começaram a construir essa torre aqui, aí essa torre inclinou, quase que cai, eles pararam a construção e depois construíram essa outra torre aqui.
do lado. Estamos aqui dentro do que foi o Palácio Papal. Aqui essa placa fala assim que nesse palácio, em 18 de fevereiro de 1553, Antônio Zaccaria, operador de caridade e de paz, conseguiu do Papa Clemente VII uma aprovação para governar a cidade de Bolonha aqui nessa época de 1502 a 1539. Então, muito interessante. Então, aqui nessa sala, antes de haver a Capela Sistina, que fica em Roma, eram realizados os conclaves. O primeiro conclave foi realizado após a morte do Papa Clemente IV. O Papa Clemente IV morreu e a sucessão dele ficou muito... Ninguém chegava a um consenso de quem deveria assumir. Então, eles colocaram todos os arcebispos aqui nessa sala e trancaram todo mundo com chave. E disseram, vocês só vão sair daí se vocês elegerem um novo Papa. Então, por isso que ficou o nome conclave, é com chave, que em português acabou tendo uma conotação negativa, né? Conchavo, isso é uma decisão entre amigos, né? Então, o primeiro conclave e muitos conclaves foram realizados aqui nessa sala, aqui em Bolonha. Aqui nós estamos no museu. Essa sala aqui é a sala urbana, em homenagem ao Papa Urbano VIII, que também viveu aqui nesse palácio. Interessante aqui o Palácio do Papa, e olha que interessante a coluna, como o peso é muito grande, ela tem essas proteções de metal para que a coluna não venha a quebrar, né? Então, bem interessante. Essa praça aqui se chama Praça Piazza Galvani. Galvani é esse rapaz aqui, era de Bolonha e foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com eletricidade. Então, muitos dizem que ele inspirou aquela obra literária Frankenstein, por conta do trabalho que ele fez com eletricidade. E uma das coisas mais famosas dele, e que até hoje existe, é a galvanização, né, que foi feita aqui pelo Galvani. 1390 was Baroque, but in 1653 was A igreja está fechada, a Basílica de São Petrônio, mas nós estamos aqui num tour particular. Então, mais uma vez, essa aqui é a igreja de São Petrônio, a Basílica de São Petrônio, que tem a linha meridiana no calendário gregoriano e que tem aquela pintura de Giovanni de Modena, em que mostra o profeta Muhammad no inferno. Our planet rotates in an elliptical way and not in a circle. It's not just a single ring, but many rings. He discovered many satellites revolving around Saturn.
Vostra Bonaparte died in Trieste in 1820, but she's buried here because this chapel is in Paradiso. Everybody is dressed, saints, prophets, all dressed. Boa tarde, bom dia. Aqui é uma espécie de mercado popular aqui na cidade de Bolonha. Então são várias tendas que são armadas todos os dias e que há vários produtos: cintos, calças, bolsas, casacos, bijuteria, tudo aqui nesse mercado popular aqui em Bolonha. E quase no centro da cidade de Bolonha tem esse parque, essa área verde, que é o Parque de Montagnola, que fica perto também de uma parte onde eram os muros da cidade de Bolonha. Aqui é uma parte de onde eram os muros que protegiam a cidade. Bom dia, boa tarde. E uma visita a Bolonha não podia ser completa sem a visita ao Teatro Anatômico da Universidade de Bolonha, que supostamente é a universidade mais antiga do mundo ocidental. E nesse teatro anatômico, além de haver uma sala de secção anatômica do século XIV, há também as placas, os túmulos de alguns nomes muito importantes da medicina, como Antônio Maria Valsalva, Malpighi, e muitos outros Vesálios e muitas outras pessoas que foram muito importantes na história da medicina. Então vamos lá para conhecer. Então aqui são os corredores da Universidade de Bolonha, no teatro de dissecção anatômica, e como vocês podem ver, tem muitas placas nas paredes que são dos professores que por aqui passaram. Então é muito interessante. Então vamos lá no professor Antônio Maria Valsalva. Aqui a plaquinha em homenagem ao professor Antônio Maria Valsalva, que era de Molonese, e aqui tem 4 anjos que mostram qual era a especialidade dele. Então, no de cá, o último anjo aqui, ó, ele era um cirurgião. Você tem a faquinha aqui, mas que tipo de cirurgião? Cirurgião de ouvido. Você vê os ossículos, vê a cóclea. Ele foi considerado um dos primeiros cirurgiões de ouvido da história. Tanto que a manobra de Valsalva originalmente foi descrita para remover corpo estranho do conduto auditivo externo. Então, Antônio Maria Valsalva, aqui na Universidade de Bolonha. E ao lado da placa comemorativa ao professor Valsalva, a do professor Malpighi, né? Também bem conhecido dos médicos, várias descobertas anatômicas e fisiológicas que ele fez. Então, Malpighi, aqui também na Universidade de Bolonha. Aqui nos corredores você pode ver muitas placas, muita gente importante na história da medicina passou por aqui. Os corredores da Universidade de Bolonha, que é considerada a universidade mais antiga do Ocidente. Então, mais uma vez, aqui no monumento de Valsalva, esse primeiro anjo sinaliza que ele era um ortopedista, que tem um cajado. O segundo anjo lá em cima, que tem aquela lupa, ele era um patologista. O terceiro anjo aqui, que tem o caduceu, ele era um clínico geral. E o quarto, ele era um cirurgião, mas um cirurgião de ouvido.
Então, bem interessante a história aqui do professor Antônio Maria Valsalva, de Imolonese. E aqui nós vamos entrar no Teatro Anatômico, que era a sala de dissecção de anatomia aqui da Universidade de Bolonha. Vocês podem ver uma sala bem antiga, toda de madeira. Ali ao centro ficava a mesa para fazer as secções e aqui as cadeiras para os alunos. A sala de dissecção aqui da Universidade de Bolonha. Aqui também, nessa Universidade de Bolonha, tem os trabalhos do professor Galeno, que fez muitas dissecções aqui. Le statue a grandezza naturale all'interno di queste nicchie più grandi, sotto poi a ogni